Então, gente, hoje a gente tem uma aula um pouco diferente. Uma aula que eu estou gravando no domingo. Que horas são, Otávio? 7 horas. 7 horas da noite. Estou gravando aqui com o professor Otávio Luiz Vieira Pinto. Ele é professor de História da África na Universidade Federal do Paraná. E ele é muito bom em História Islâmica. Ele já tinha feito uma participação especial comigo no semestre passado, dando aula de arte islâmica em História da Arte 1. Ele teve essa aula comigo no semestre passado no remoto online, só que dessa vez não deu certo, né, Otávio? Infelizmente, a gente não conseguiu se encontrar com a turma ali no Meet online, né, por questões de horário, não é mesmo? É. Então, mas isso não impediu que a gente pudesse se encontrar de novo, né? E poder ter essa aula diferente com ele, né? Esse vídeo, Otávio, eu vou estar passando para os meus alunos amanhã, de manhã e à tarde. Provavelmente eles vão ter várias perguntas, então pode ser que em outro momento eu repasse para ti as perguntas, mas a gente vê como que fica depois, tá? Então, Eu queria aproveitar então já dar bom dia para quem for assistir de manhã, boa tarde para quem estiver assistindo de tarde. Adoraria poder ter essa conversa sincronicamente, né? Como a gente conseguiu fazer no semestre passado, eu acho que foi bem legal. Mas como a gente está com um semestre completamente maluco nesse momento na UFPR, infelizmente não deu certo. Pelo menos não agora, né? Quem sabe a gente até consiga fazer alguma outra coisa. Mas, de qualquer maneira, eu achei que seria legal, né, participar então dessa conversa, mesmo que gravada. Eu espero que dê conta de lidar com alguns assuntos dentro desse assunto gigantesco que é a história da arte islâmica. A gente vai tentar falar sobre alguns pontos que eu espero que sejam interessantes para lidar um pouco com, pelo menos, uma introdução a esse assunto. isso, perfeito. Então, acho que tu pode passar o slide, porque, Otávio, tô falando contigo, mas também falando com a turma, né? Já que eles vão estar assistindo. Eu fiz essa disciplina História da Arte 1 numa ordem de assuntos que não segue a cronologia. Tipo, eu não quis seguir uma cronologia como se eu fosse contar a história da arte do mundo como se tivesse uma ordem cronológica. Eu quis montar um cronograma de aulas que seguia uma questão de território, de geografia. Então eu quis colocar que na primeira parte das minhas aulas de história da arte fosse o primeiro momento artes que estivessem entre a África e a Ásia. E aí então eu apresentei já para os meus alunos pré-história. A gente falou bastante sobre as questões da pré-história, como que, né, os homens e mulheres foram se adaptando no mundo e criando as suas formas artísticas em cavernas, em esculturas. E aí, depois disso, eu entrei nas primeiras civilizações, né, que compõem a Ásia e a África. Então, eu comecei falando com eles sobre a Mesopotâmia. E aí, esse mapa aqui é justamente para poder localizar todo mundo, né? A Mesopotâmia, que está ali entre o rio Tigres e Eufrates, onde está o Iraque. Contei para eles bastante sobre a Mesopotâmia, os vários deuses que eles têm, que eu adoro, é maravilhoso, os deuses da Mesopotâmia. A gente falou bastante dos assírios, então, como, né, os assírios... Tu conhece bastante os assírios, né, Otávio? Como os assírios tinham aquela imagem política de fazer desenhos, relevos que tratavam de guerra, violência. Falei do Gilgamesh e várias outras questões ali da Mesopotâmia, né? Acabei colocando que eles tinham uma questão de uma pluralidade linguística, mas que, de certa forma, eles seguiam um padrão que é isso que eu acabei de colocar, os deuses e algumas questões artísticas que são os relevos e aquela postura que é de ladinho, assim, de perfil, com o peito para frente. Do mesmo jeito como eu coloquei para eles o Egito, né? Que eu acabei colocando que o Egito e a Mesopotâmia são duas civilizações que coexistem, né? E elas têm relações nesse momento. E no Egito eu também coloquei essas mesmas questões sobre, então,
os múltiplos deuses, a questão funerária, que é muito importante no Egito, aquela questão, né, da vida após a morte, de como eles têm esse cuidado com a imagem, porque se acredita que o corpo pode voltar depois para... O corpo não, a alma pode voltar para o corpo que está preservado na múmia e tal. E eu acabei colocando tudo isso. Por um erro meu, eu acabei colocando também história da arte egéia, que está em Creta. Então aqui já tá vendo no mapa, né? Ali Egito, a gente viu aqui o Eufrates e o Tigre ali no Iraque, e falei de arte egéia, que compõe ali as ilhas perto de Creta e também na parte continental de onde hoje seria a Grécia. E quando eu dei a arte egéia, mesmo que ela esteja fugindo um pouco da África e Ásia, eu acabei fazendo algumas relações de como eles também foram influenciados pela estética egípcia e da Mesopotâmia, também por causa desse mesmo modelo que eu tô falando, sabe? Tipo, desenhos de perfil e de ladinho, assim, e também a questão das trocas comerciais, já que eles, né, são um povo que vive no mar. Então eu acabei colocando tudo isso nas aulas, né? E aí eu cheguei agora no momento importante, né, da disciplina, que é arte islâmica. Então a gente está tendo a nossa primeira aula, que a gente vai estar falando de uma religião, né? Mesmo que não componha cronologicamente, como eu estou colocando, né, Otávio, ela é uma arte que vai se espalhar por esses dois lados que eu acabei de colocar, tanto a Ásia como também um pouquinho da África, né? E aí, quando eu pensei em te chamar para dar essa aula, eu pensei assim, o Otávio entende muito sobre essa questão mais antiga, né, da arte islâmica, mas também contemporânea, então eu acho que tu vai ser muito importante para nos ajudar a entender um pouco dessa arte. Eu ia começar a aula falando que, como a gente pode perceber no mapa, né, o Egito está aqui de um lado, no norte da África, a Mesopotâmia está ali na Ásia, entre o rio Tigres e Eufrates, e a gente tem a arte, digamos, a arte islâmica não, mas a religião, né, surgindo em que lugar desse mapa? Certo, aqui nós temos um mapa, obviamente, moderno dessa região, mas que eu acho que ajuda a gente a entender alguns processos bem interessantes, assim, tanto com relação ao surgimento do Islã, quanto desses assuntos que vocês já trataram, que são essas artes mais antigas, das civilizações da Mesopotâmia, do Egito, né, enfim. Mas com relação, né, então, pensando aqui primeiro, a história do Islã, como religião, o Islã surge em Meca. Então, se a gente olhar, Meca está ali na metade para o lado esquerdo, né, para o oeste da Arábia Saudita. Então, nessa península, que é a Península Arábica, está ali marcado Jeddah e Meca. O profeta Muhammad, que a gente geralmente conhece como profeta Maomé, ele era de Meca, ele era um comerciante de Meca, a família dele era de Meca também, e é ali que ele passa a ter as primeiras revelações, que eu já vou falar um pouquinho mais à frente, e o Islã surge ali, né? Exatamente por ter surgido no que hoje é a Arábia Saudita, nessa Península Arábica, né? O Islã acaba sendo associado sempre ao mundo árabe. E uma coisa que a gente vai ver, e aí pensar a arte islâmica ajuda bastante nesse sentido, é que, obviamente, o Islã não é só uma religião árabe, né, mesmo que ele surja na Arábia. E aí a gente pode fazer um recuo para pensar um pouco isso também, e entender não só aonde surge o Islã, mas quem são esses árabes, né? Historicamente falando, qual é a relação desses árabes com os assírios, com os acadianos, com os egípcios, né, que vocês já viram. Então, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que os árabes, eles falam um idioma, né, e falam hoje e falavam há milênios, um idioma que ele é aparentado do acadiano, do assírio e de outros idiomas da Mesopotâmia. Então, todos esses idiomas fazem parte de uma família chamada família semita. Tá? Então, se a gente pega palavras em acadiano antigo, a gente vai ver semelhanças com palavras árabes. Inclusive, o termo árabe, ele vai ser usado pela primeira vez pelos acadianos. Então a gente tem alguns documentos, esses documentos políticos que os acadianos faziam, aquelas estelas marcando as conquistas dos diferentes reis, etc. E uma delas fala dos árabes.
né? Então, historicamente falando, a gente sabe que os árabes existem desde o segundo milênio antes de Cristo, já com essa denominação. Obviamente existem há muito mais tempo, mas com a denominação árabes, nos remetem lá ao segundo milênio antes de Cristo, então 1100 e pouco, 1200 e pouco antes de Cristo. E eles provavelmente estavam localizados justamente abaixo dessa fronteira que a gente está vendo ali entre Iraque, Jordânia e Arábia Saudita. Por quê? Porque, como a gente sabe, os rios Tigres e Eufrates, que atravessam ali o que hoje é o Iraque e seguem para a Síria, seguindo até ali o norte para a Turquia, eles tornam essa região bastante fértil. Então a gente tem agricultura surgindo ali, no Iraque, na Síria, etc. Mas passando dessa fronteira, que é mais ou menos a fronteira natural ali entre Iraque, Jordânia e Arábia Saudita, a gente tem o deserto da Arábia. E justamente esse deserto da Arábia funciona como fronteira hoje para demarcar ali o que a gente está vendo, Kuwait, Jordânia, Arábia Saudita, mas também funcionava como fronteira para marcar mais ou menos qual era o limite dos grandes impérios do Antigo Oriente Próximo. Então, por vários motivos, claro, porque que você vai despender recursos para ir para dentro de um deserto, né? Por esses motivos, essa divisão separava os acadianos dos árabes. Apesar disso, a gente sabe também que os acadianos se referiam a alguns grupos que estavam no Levante. O que é o Levante? É aquela região ali onde está Israel e o Líbano. Então, a gente sabe também que na região de Israel e do Líbano haviam grupos árabes, né? Não só, então, no deserto da Arábia. E aí, quando a gente tem, então, essa noção de que os árabes estão ali na península, desde muito tempo, tinham um contato com os acadianos, a gente consegue perceber algumas coisas. Por exemplo, os árabes, eles desenvolvem a sua cultura política, digamos assim, os elementos mais particulares da sua sociedade, eles se desenvolvem levando em consideração o seu meio. Então, eles aprendem, obviamente, a aproveitar os recursos do deserto, aprendem a viver no deserto, e por isso eles passam a ser chamados de beduínos. Então, quando vocês ouvem falar de beduínos hoje, são geralmente esses grupos que vivem no deserto. Então, ao longo de muitos milênios, ao longo de muitos séculos, essas várias famílias beduínas árabes vão mapeando rotas de comércio dentro do deserto do que hoje é a Arábia Saudita, mas também ali mais ao sul, no Iêmen, em Omã. Eles vão mapeando essas rotas e vão, na verdade, se tornando comerciantes que fazem a mediação entre regiões da África e regiões da Ásia. Então, faziam comércio no Mar Vermelho com os grupos do Chifre da África e do Vale do Nilo. O que é o Chifre da África? Não aparece aqui no mapa, mas tem ali a Eritreia, aí desce para Djibouti, Etiópia, Somália. Os árabes faziam comércio com eles, faziam comércio com os acadianos e os assírios no Iraque, na Síria, faziam comércio com um monte de gente, comercializavam em especial perfumes, especiarias e incensos. Então a gente vê nos documentos antigos egípcios e assírios, e acadianos também, referência às rotas de incenso. As rotas de incenso eram as rotas que esses beduínos marcaram, né, para conseguir trafegar pelo deserto e criar suas cidades comerciais, digamos assim, não é? E aí por que isso também é interessante para a gente já começar a pensar o Islã? Porque o Islã ele vai surgir em um contexto de vida no deserto. Quando a gente for ver os principais preceitos do Islã, a gente vai ver que esses principais preceitos eles estão ligados, num primeiro momento, quando eles surgem, à vida no deserto. Da mesma maneira, as primeiras expressões artísticas que a gente poderia, de alguma maneira, chamar de islâmicas, e um pouco mais à frente, a gente também vai criticar um pouquinho essa etiqueta arte islâmica, mas enfim, para fins didáticos, né, os primeiros exemplos dessa arte islâmica também vão ter relação com o tipo de expressão cultural que a gente vê no deserto. E aí, com o tempo, na mesma medida que o Islã se expande e sai do deserto, a arte islâmica também se expande e vai ganhando outras formas, como a gente vai ver. Nesse processo de expansão, obviamente, o Islã
entra em contato com outros grupos semitas, como os grupos que vão depois lá suceder os acadianos e os assírios, vão entrar em contato com os egípcios, vão entrar em contato com os persas, ali na região do Irã, vão entrar em contato com os turcos, com os afegãos e assim por diante, e tudo isso vai nos mostrando um universo cada vez maior de influências históricas que vão compondo algumas formas de expressão que a gente tem para a arte islâmica. Então, resumindo um pouco disso que eu falei, o Islã surge no meio do deserto da Arábia, ali em Meca. Esses árabes estão ali há milênios, eles têm contato com os assírios, têm contato com os acadianos, têm contato com os sumérios, têm contato com os egípcios, têm contato com os sudaneses, têm contato com um monte de gente, porque eles são comerciantes que se habituaram a criar rotas no deserto. Como eles são especialistas, esses beduínos, né? Como eles são especialistas nessas rotas do deserto, eles são tidos como bons comerciantes, porque eles fazem a mediação entre vários dos espaços que a gente vai ter nesse mundo antigo, mundo medieval, enfim. Então, é legal ver como os árabes não surgem com o Islã, por exemplo, né? O Islã vai surgir muito tempo depois, na verdade, eu já vou comentar sobre isso, mas os árabes estão aqui nessa região desde muito tempo. Acontece que com o Islã, aí sim, eles vão se expandir muito mais, e elementos de uma cultura árabe e de uma cultura islâmica vão começar a se misturar com outras, e aí a gente não só tem mistura, como a gente também tem muitas cargas históricas, muitas cargas de contextos históricos dessas várias regiões que a gente está falando, que vão também se juntar tanto na história do Islã, quanto na história da arte islâmica, digamos assim, né? Uhum. Maravilhoso. Tô adorando. E então, né, aproveitando que a gente comentou um pouquinho do Islã, né, eu falei um pouco mais dos árabes agora, mas eu acho que é legal também, então, a gente entrar um pouquinho, antes de falar de arte islâmica, entrar um pouquinho em alguns pontos da história do Islã. Primeiro, o que é o Islã? Né? Se a gente estivesse tendo uma aula síncrona, eu perguntaria para a turma agora, o que vocês sabem sobre o Islã? E aí talvez alguns falassem, conheço Maomé, conheço Alá, conheço o Alcorão, talvez a gente, né, por conta das várias coisas que acontecem hoje, a gente tem uma impressão, às vezes um pouco violenta, do Islã, ligado eventualmente a terrorismo, a opressão, a governos autoritários, né? E aí é legal, eu acho, né, já que a gente tem essa imagem tão forte presente na nossa mídia hoje, por exemplo, é legal a gente voltar um pouco e ver como surge o Islã. Porque o Islã, um pouco ao contrário de religiões como, por exemplo, o judaísmo, que vai ter uma história bem recuada, em que a gente não consegue marcar um ponto inicial, e mais próximo do cristianismo, que tem um ponto mais inicial, o Islã surge num dado momento. E aí é interessante ver que os árabes estão ali, então, naquela região, lidando com várias sociedades, desde pelo menos o segundo milênio, antes de Cristo. Né? Então, a gente já sabe pela documentação que dá para datar com certeza que no finalzinho do primeiro milênio, do segundo, passando para o primeiro milênio antes de Cristo, os árabes já são grupos políticos, sociais, econômicos importantes ao sul da Mesopotâmia, mas com relevância na Mesopotâmia. A gente vai precisar de 1.600 anos, quase, sei lá, 2.000 anos, minha matemática tá péssima aqui, mas muito tempo, até a gente ver o surgimento do Islã, que vai ter um primeiro ponto marcado, digamos assim, no ano de 610 depois de Cristo. Então, 610 da Era Comum, da nossa era. Até 610, os árabes, algumas sociedades árabes, como os Lacmidas, por exemplo, eles eram cristãos. Algumas outras sociedades árabes eram convertidas ao judaísmo. Então, a gente tinha lá mais ao norte, no período romano, dois reinos árabes, um cristão, um judeu. Mas, no geral, no deserto, os árabes, eles eram, assim como os acadianos haviam sido antes, assim como os assírios, eles eram politeístas, haviam divindades locais. Provavelmente, a gente não conhece muito bem, mas provavelmente haviam divindades que eram
talvez versões mais arabizadas de divindades que a gente veria lá na Cádia, por exemplo, na Síria, né? Mas a gente sabe que haviam muitas divindades. Inclusive, Meca, a cidade aonde surge o Islã, era uma capital religiosa politeísta até o ano de mais ou menos 622, 632 depois de Cristo. Então, por muitos séculos, Meca era um centro comercial das várias rotas árabes de incenso, de perfume e tal. E aí no centro de Meca, aonde hoje fica a Caaba, que talvez vocês já tenham ouvido falar, é onde tem um monumento assim que parece uma caixa preta, que todo ano tem uma peregrinação e os muçulmanos caminham em volta, né? Fica no centro de uma das mesquitas mais sagradas do Islã. A gente já vai falar de mesquita também, mas ali aonde hoje é a Caaba, havia um espaço aonde a tribo não, né? A família mais importante, mais rica de Meca, chamada de Banu Quraish, que em português nós chamamos de Quraishitas, eles organizavam assim vários ídolos, né? Várias imagens e estatuetinhas de diferentes deuses, exatamente como a gente veria na Mesopotâmia. E aí os viajantes, eles paravam em Meca, pagavam um imposto para esses Quraishitas e podiam rezar nesse grande centro religioso que ficava em Meca. Isso era uma fonte de renda muito grande para os Quraishitas, colocava a Meca no mapa desse deserto da Arábia por conta dessa importância religiosa, e demonstrava, né, de maneira muito importante como até então os árabes eles cultuavam muitos deuses. Esse período em que os árabes teriam uma, entre aspas, religião muito parecida com aquela que a gente vê na Cádia, na Síria, na Mesopotâmia, hoje em dia é chamada pelos muçulmanos de Jahiliya. Jahiliya significa o tempo da ignorância. Então, para os muçulmanos, esse era um momento que os árabes eram ignorantes, exatamente como os mesopotâmicos foram no passado. Até que, então, em 610, um comerciante que, dizem as tradições, ele, apesar do Islã ainda não existir, ele já era monoteísta, chamado Muhammad. Ele era um homem muito piedoso, muito pio, muito religioso, dizem as fontes, e então, de vez em quando, ele ia orar numa gruta que ficava numa montanha ali perto de Meca. Um belo dia, no ano de 610, ele tem uma wahi. Wahi é uma revelação. Ele é visitado pelo anjo Jibril, que é o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel começa a recitar para ele palavras, né? A primeira palavra, eu não lembro literalmente como é que é, mas a primeira palavra que o anjo fala para ele é algo tipo como senta e escuta, né? E aí começa a falar, e aí a gente tem o surgimento primeiro do Islã. Essa Wahi é uma revelação e ela é importante por quê? Porque segundo a tradição islâmica, tudo que foi revelado ao profeta Muhammad foi registrado no Alcorão. E tudo que foi revelado ao profeta Muhammad é literalmente a palavra de Deus. Então, ao contrário de textos como a Bíblia, o Pentateuco, o Torá, que são textos escritos por pessoas, o Alcorão, claro, é escrito por pessoas, óbvio, mas acredita-se que nele contém, palavra por palavra, literalmente, aquilo que foi revelado ao profeta Muhammad pelo anjo Gabriel. É por isso que toda cópia do Corão que a gente encontra costuma ser bilíngue. É por isso que aqui, mesmo que você não seja árabe, as orações do Islã são em árabe. Eu imagino que todo mundo já ouviu, por exemplo, a frase Allahu Akbar, que significa Deus é grande, né? Allahu Akbar, quem não é árabe também fala porque tá no Corão, né? Então, Inshallah, enfim, frases que a gente conhece, né, ou do mundo árabe ou do Islã, são todas mantidas em árabe, porque nessa tradição a palavra de Deus foi revelada ao profeta Muhammad em árabe. E aí, então, ele passa alguns anos voltando para essa gruta, tendo revelações do anjo Gabriel e memorizando tudo. Ele vai memorizando tudo que o anjo Gabriel vai falando para ele. Até que,
Ele começa a ficar famoso, as pessoas começam a prestar atenção no que esse cara, esse profeta Muhammad começa a falar. Ele já tinha 40 anos, então ele não era novinho. E uma das coisas que ele começa a falar é que não há Deus senão Deus. E esse é um preceito, a gente já vai ver isso. É um preceito ultra fundamental do Islã. Você não pode mais ter esses vários deuses, essas várias estátuas de deuses em Meca. Por quê? Porque não há Deus senão Deus. Né? Não é Allah senão Allah. Allah é Deus em árabe, então Allah não é um Deus específico. É literalmente o termo árabe para Deus. Então o Deus do cristianismo, o Deus do judaísmo, são a mesma entidade, né? É como se a gente falasse que, por exemplo, God, Deus em inglês, é uma outra divindade. Não, é só uma palavra diferente. Como ele começa a falar que não há Deus senão Deus, esses coraixitas começam a ficar incomodados com essa pregação. Por quê? Porque tá dando prejuízo, né? Mexeu no bolso, tá dando prejuízo, a coisa não funciona, e eles começam a perseguir os muçulmanos, começam a perseguir o profeta Muhammad, que vai fazer a primeira hégira, ou primeira hijra, que é quando ele foge. Ele manda alguns dos seus principais companheiros, os Sahaba são os companheiros. Ele manda os seus principais companheiros para a África, mais especificamente para o que hoje é Eritreia e depois Etiópia, em 615. O rei etíope, né, o Negusa Nagast, que era o título que os etíopes davam pro rei dos reis, recebe os muçulmanos muito bem, se forma uma pequena comunidade muçulmana lá, antes até do que na Arábia, mas depois, em 622, eles voltam. Por quê? Porque a perseguição dos coraixitas fica tão grande que o profeta Muhammad ele tem que fugir de Meca. Aí sim é a hégira, ou a hijra. Em 622, ele fala assim, não dá mais, ele e os seus sahaba, todos fogem para Meca, e aí nasce o Islã. Então, oficialmente, os muçulmanos consideram que a fuga de Meca para Medina, que é a cidade para onde eles vão fugir, e é a primeira cidade que vai aceitar o Islã, a tradição diz que esse é o momento que o Islã nasce, ano de 622. É por isso que o calendário islâmico, o calendário da Hégira, ele começa aí. Então, o ano 1 da Hégira é 622. Então, quando a gente quer, apesar de ser um calendário lunar, o que marca algumas diferenças do nosso, mais ou menos, quando a gente quer saber qual é o ano que o Islã marca hoje, a gente só subtrai 622 desse ano. Tem algumas diferenças, né? Porque, como eu disse, é um calendário lunar, o nosso é um calendário solar, mas bate mais ou menos, né? Então, é assim que surge o Islã. Tá? O Islã surge em 622, no meio do deserto, entre os árabes, que tinham cultos religiosos que talvez não fossem muito diferentes daqueles cultos religiosos que a gente via na Mesopotâmia, no Egito, apesar de que nesse momento o Egito e mesmo a Mesopotâmia já haviam se cristianizado, enfim, já tinham outras religiões, mas estou falando com o período antigo, né? Então, talvez os árabes, em 622, tivessem uma religião muito próxima daquela que vocês devem ter visto entre os acadianos, os assírios, etc. Né? E aí, a partir desse momento, o Islã se torna uma força política. Ele não se torna só uma religião. Ele se torna uma força política, uma força social, uma força militar. Ele começa a se espalhar com muita força. E entre 624 e 632, que é quando o profeta Muhammad ele morre, vai haver uma grande consolidação política e militar. Nesse momento, em 632, basicamente o Islã ele já tinha se espalhado por toda a Península Arábica. E aí surge o que a gente chama de califado. O que é um califado? Um califado é um sistema de governo que é comandado por um califa. Um califa, a palavra khalifa em árabe significa sucessor. Então, o califado é a estrutura de sucessão que surge depois da morte do profeta Muhammad. O califa, ele não é um líder religioso, mas ele é uma figura
de governança religiosa, digamos assim. O que isso significa? O Islã não tem o equivalente a um papa. Então não tem o papa do Islã. Não tem uma igreja central. Mas tinha nesse momento um líder político que não era um profeta, não era um clérigo, mas ele comandava a comunidade dos muçulmanos. Então vejam, quando a gente está falando de Islã, mas mesmo de cristianismo no mundo medieval, antigo, mas o Islã, ele não se separa da política. Então ser muçulmano, nesse momento, é tanto ser religioso, quanto ser parte de uma comunidade que também é política. Então, isso é o que eu chamo de Islã político. É quando o Islã não é só mais uma religião, mas ele é uma estrutura política. Né? E aí a gente tem o chamado, né, depois que o profeta Muhammad morre, a gente tem a primeira sucessão política islâmica, que a gente chama de Al-Khilafa al-Rashida, que significa o califado dos benguiados. Quem são os benguiados? Os benguiados são os primeiros califas e são chamados de benguiados porque eles eram, no seu tempo, eles haviam sido, na verdade, companheiros do profeta Muhammad. Todos esses caras aqui, eles foram sahaba, foram companheiros. Então o primeiro cara que sucedeu o profeta Muhammad foi Abu Bakr. Depois a gente teve a sucessão de Umar, depois a gente teve a sucessão de Uthman, depois a gente teve a sucessão de Ali, e depois a gente teve a sucessão de Al-Hassan. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ter algumas mudanças muito intensas nesse mundo islâmico, que eu vou falar bem rapidinho aqui. A gente não vai ficar entrando muito nisso, mas só para a gente se localizar historicamente, né? Nesse momento, quando a gente chega no quinto sucessor depois do profeta Muhammad, a gente tem a fitna. A fitna é a guerra civil. Então, é o momento em que a comunidade muçulmana já não consegue mais concordar entre si, começa a ter problemas de sucessão política, a gente tem um conflito entre os seguidores de um califa, entre aqueles caras que queriam que houvesse um outro califa, com genealogias diferentes, e aí tudo isso gera a ascensão de um cara, a gente não vai falar dele agora, mas enfim, um cara chamado Muawiyah, que é o fundador do chamado Califado Omíada. Então, quando a gente olha a linha do tempo da história dos árabes e do Islã, a gente tem o profeta Muhammad, que começa a pregar em 610, morre em 632, ele deixa um legado muito importante que está moldado no primeiro califado islâmico, chamado Califado dos Califas Benguiados, dos Rashidun. E vão ser 5 Rashidun que vão entrar em conflito, e aí a gente tem o segundo califado muçulmano, que é chamado de Califado Omíada. Por que eu estou falando isso e por que isso é importante para a gente se localizar historicamente, politicamente, socialmente e culturalmente dentro da história do Islã? Porque é a partir desse momento que vai ter uma divisão de 2 facções que com certeza aqui todo mundo que está assistindo essa aula agora já ouviu falar, que são os xiitas e os sunitas. Né? Aqui também é o momento que eu adoraria fazer uma pausa e perguntar o que a gente sabe dos sunitas, o que a gente sabe dos xiitas. Então, enquanto vocês estão ouvindo, né, puxem da memória, tentem definir na cabeça de vocês. O que é um xiita? O que é um sunita? Eu posso falar? Pode falar. Eu tenho na minha cabeça, ignorante sobre isso, que os xiitas são os radicais, não é? E aí quando tem uma guerra, não sei o que, tu quer dizer que uma pessoa é radical, que ela tá fazendo ali a bagunça, tu chama ela de xiita, não é isso? Exatamente essa imagem que a gente tem e que eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo agora pensou. Xiita é radical. Sunita, não sabemos. Sunita é um tipo de muçulmano. Xiita é o muçulmano radical. É o que pega na arma e bate em todo mundo. Exatamente. Essa é a imagem que a gente tem. Infelizmente, essa imagem é completamente errada. É uma pena que a gente tenha ela hoje e que ela seja reforçada pela mídia, porque hoje a gente chama xiitas de radicais
por questões políticas muito contemporâneas. Basicamente por questões políticas que começam lá mais ou menos na invasão do Kuwait, lá em 91, 90, é coisa muito recente. Porque o que define xiita e sunita é uma coisa muito mais simples e que já começa nesse período. O que acontece? O profeta Muhammad, ele tinha 2 possíveis sucessores. O seu sogro, Abu Bakr, e o seu genro, Ali. Um grupo queria que o sucessor fosse Abu Bakr e o outro grupo queria que o sucessor fosse o Ali. Abu Bakr ganha, o Ali aceita, depois o Ali vira califa também, mas isso tudo vai gerar problemas. E basicamente sunita são aqueles que acham que a sucessão da família do Abu Bakr era a família certa. E os xiitas são aqueles que acham que a família do Ali era a sucessão correta. Então, sunita é um termo que vem de suna. Suna significa ortodoxia, tradição. Então, o Islã, bem entre aspas, padrão, que é o Islã que se desenvolveu com Muaia para frente, é o sunita. Porque esses caras que vêm depois, no segundo, no terceiro califado, enfim, eles se dizem parte da linha sucessória do Abu Bakr. E os xiitas, eles têm esse nome, vem de uma expressão chamada Shiatu Ali, que significa seguidores de Ali. Seguidores de Ali por quê? Porque achavam que o Ali, o genro do profeta Muhammad, ele era o sucessor legítimo. Então, na prática, claro, isso acaba envolvendo algumas diferenças na forma de pensar o Islã, em alguns textos diferentes, tal. Mas na prática, a diferença é política. É muito pequena. Não tem nada a ver. Xiitas não são especialmente mais radicais. Não tem absolutamente nada a ver com radicalismo. Tanto que, se a gente pensar, por exemplo, todos os grupos hoje considerados, de novo, bem entre aspas, terroristas, são grupos sunitas. Não são grupos xiitas. Então, assim, vamos fazer o exercício daqui para frente de nunca mais equacionar xiita com radical. Xiita é um grupo que remete ao início do Islã e que hoje marca algumas comunidades muçulmanas no Iraque, na Síria, mas especialmente no Irã. O Irã é um dos poucos países que oficialmente é xiita. Todo o resto do mundo muçulmano é sunita porque é a corrente mais padrão, digamos assim. Mas o que separa eles é, lá no início do Islã, um grupo achava que o sucessor tinha que vir do genro do profeta e o outro grupo tinha que vir do sogro do profeta. A gente pode dizer então que esse termo de xiita como radical é uma construção pejorativa para esse grupo, né, que segue a tradição dessa família e principalmente, agora que tu falou, talvez é o próprio Irã, né? Já que o Irã é o lugar onde estão os xiitas, né? Então aí tu cria um termo pejorativo para poder dizer que os radicais são as pessoas que são iranianas, né? Exatamente. Digamos, seria isso, né? Exatamente. Uhum. É uma construção pejorativa. Inclusive, só por curiosidade, esse é um dos motivos, construções históricas pejorativas, que eu falo profeta Muhammad e não profeta Maomé. Porque o termo Maomé é uma tradução muito antiga do inglês, do português, que se referia aos muçulmanos como maometanos. E maometano sempre vinha num sentido ruim. Tipo, aqueles maometanos lá. E o Maomé acaba então se tornando um nome que na história tá sempre vindo com uma carga meio pejorativa. E como o Islã, né, tem essa aproximação com a língua árabe, por respeito a isso e por essa questão de construções pejorativas, eu prefiro falar profeta Muhammad e não profeta Maomé. Tanto, e vejam, o nome Muhammad e suas variações é o nome mais popular que a gente tem no mundo hoje. É verdade, né? Tem vários Muhammad que me adicionam no Facebook de vez em quando.
Exatamente, porque é um nome que está presente em várias culturas que são próximas do Islã hoje, né? Então é bem isso. Essa é a diferença entre xiitas e sunitas, né? E como a professora Letícia bem falou, muito tem a ver com o Irã, inclusive, com a imagem pejorativa que os Estados Unidos, por exemplo, criou do Isso. Irã com o tempo, tá? Então, trouxe aqui também esse mapa para a gente ver como em pouquíssimo tempo, entre o califado dos 5 califas bem guiados e esse tal de califado omíada que vai surgir depois e vai durar até mais ou menos 750, então os omíadas também não duram muito tempo. Mas vejam, entre 630 e 750, então num período de pouquinho mais de 100 anos, uma religião que surgiu no meio do deserto em Meca, pregada por um único cara, o profeta Muhammad, se espalhou, se espalhou, se espalhou e meteoricamente chegou, tomou o Egito, tomou a Mesopotâmia, tomou a Síria, tomou o que hoje é o Iraque, partes do que hoje é ali a região da Turquia, do Cáucaso, enfim, tomou o que hoje é o Irã, o que é o Afeganistão, e foi indo, foi indo, foi indo, mas em especial se espalhou para o Egito, depois para o que hoje é Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos. Então toda essa faixa verde que está aqui no norte da África, que equivale, de novo, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos, muito rapidamente os árabes dominaram e espalharam o Islã. Eles, inclusive, em 711, se eu não me engano, chegam a atravessar o chamado Estreito de Gibraltar, que é aquela pontinha que quase liga a Europa à África, Espanha a Marrocos. Eles atravessam o Estreito de Gibraltar e dominam toda a Península Ibérica, sobrando só um pedacinho lá em cima, nas Astúrias. E se espalham quase até a França. Tá? Então, vejam, toda essa parte verde é o segundo califado muçulmano, o califado omíada. E vejam que em vermelhinho está o Império Bizantino, que provavelmente vocês vão ver daqui umas 2 ou 3 aulas, eu acho, né? Que ainda não morreu, né? Mas vai morrer daqui a um tempo. Exatamente, que tá ali ainda, é o Império Romano, basicamente, né? Tá ali lidando, às vezes bem, às vezes mal, com os muçulmanos que se espalham. Então vejam, não é só árabe. A gente está falando de árabes no Islã, de sírios, de iraquianos, de persas, que nem são semitas, de turcos, que nem são semitas e nem persas, de egípcios, de grupos berberes, que são os grupos norte-africanos, e mesmo de grupos espanhóis. Claro que olhando para todo esse universo, a gente vai ver como o Islã com certeza vai ter influência, em especial na sua arte, por exemplo, vai ter influência de muitos grupos, desculpa, e ao mesmo tempo vai influenciar muitos desses grupos, tá? Antes da gente concluir essa parte e entrar na questão artística, e reparem que no fundo desses meus slides eu estou trazendo as chamadas miniaturas persas nas imagens. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Mas antes de entrar na parte da arte islâmica, assim, por assim dizer, eu queria bem rapidinho apresentar algumas bases culturais e religiosas do Islã para que vocês entendam um pouquinho mais o que é essa religião, né? Que é tão presente, tão comum, tão falada, mas que geralmente a gente não ouve muito especificamente o que baseia o Islã, né? E aí, por curiosidade, essa imagem que está aqui no fundo é uma imagem do profeta Muhammad. Por isso que tem um pano no rosto. Porque o profeta Muhammad nunca aparece representado, né? E esse fogo ao redor dele é o equivalente à auréola que a gente vê nas imagens de santos, nos ícones cristãos, tá? E depois eu vou explicar um pouco por que existe arte islâmica representando seres humanos, que é uma coisa que a gente comumente acha que o Islã não faz, que o Islã proíbe a representação humana na arte. Mas eu vou falar disso um pouco mais à frente.
Então, um preceito, o preceito talvez mais fundamental do Islã, cultural e socialmente, é a Tawhid. A Tawhid é a ideia de que Deus é Al-Ahad, e ele é único, Al-Wahid. Então, ele é só uma entidade e ele é a única entidade. Isso tem uma implicação filosófica, metafísica, que a gente não vai entrar aqui. Basta saber que Tawhid é monoteísmo. O Islã é muito monoteísta. Deus é um e Deus é único. Por ser também uma religião que surge entre famílias do deserto, que tem um pouco desse caráter clânico dos beduínos, inclusive eu diria que todos esses preceitos aqui, eles surgem porque o profeta Muhammad queria corrigir coisas que ele via como erradas na cultura beduína. Então, o Islã, apesar de surgir entre os beduínos, ele é meio, digamos assim, anti-beduíno, porque ele quer corrigir o que o profeta Muhammad via como ignorância religiosa, política dos beduínos, como violência, né? E por isso tem esse conceito muito importante que é Ummat al-Islam, ou Ummah. A Ummah é a comunidade. Ummat al-Islam é a comunidade do Islã. Então, existe um senso de comunidade muito forte nessa religião. Então, os países que estão sob controle de um califa, de um líder político muçulmano, são lugares chamados Dar al-Islam, terra do Islã. E nessa terra do Islã, os muçulmanos podem viver de acordo com a lei muçulmana, que a gente chama de fiqh ou sharia. Sharia é o nome mais comum, né? Mas, enfim, são conceitos que a gente também não vai ter tempo para ficar entrando aqui, mas são conceitos importantes. Então, senso de comunidade, necessidade de sucessão política na imagem do califa. Nós não temos mais o califa hoje, mas foi muito importante durante a história do Islã, né? Inclusive, o Estado Islâmico, que vocês devem ter ouvido falar, devem conhecer, tinha essa proposta, digamos, anacrônica de recriar o califado. Então, o chefe do Estado Islâmico se auto-intitulava Khalifa, ou Califa, né? Sucessor e restaurador desse grande império muçulmano antigo. E um outro ponto fundamental é o chamado Al-Quran, que é o Alcorão, né? Que é a compilação de tudo que foi dito ao profeta Muhammad e tudo que o profeta Muhammad memorizou, né? E depois, 20, 30 anos depois da morte dele, é escrito por um dos califas, o terceiro califa, Uthman. É o cara que manda compilar tudo que foi memorizado e aí tem o surgimento do Corão. É muito importante esse ponto e para a arte islâmica, mas eu já vou falar por quê. E aí, só para a gente ir encerrando essa parte dessa fala, o Islã tem um conjunto de 5 conceitos chamados de Arkan ad-Din, que significa os pilares da fé. Din é fé ou religião, né? São os 5 pontos, os 5 elementos que todo muçulmano precisa fazer, e eu tenho certeza que todos vocês conhecem pelo menos um ou dois. O primeiro é a Shahada. A Shahada é a aceitação, é, digamos, o batismo islâmico. Para os muçulmanos, todo mundo nasce muçulmano e se perde no caminho. Por isso que a gente não fala de conversão ao Islã, a gente fala de reversão ao Islã. Ou seja, reversão a um estado natural. E por isso que quando você faz essa reversão ao seu estado muçulmano, você faz a Shahada. A Shahada é uma frase que você repete: não há Deus senão Deus e Muhammad é o seu profeta. Esse é o processo de batismo. Uma vez, então, batismo entre aspas, né? Então, uma vez revertido ao Islã, a tradição diz que todo muçulmano precisa fazer 5 preces ao dia, salah. Então a prece de manhãzinha, antes do sol nascer, um pouco depois do sol nascer, do meio-dia, do fim da tarde e antes de dormir. Então tem horários específicos para as preces.
Além disso, todo muçulmano precisa praticar zakat. Zakat significa caridade, significa dar esmola, digamos assim. Então, há uma regra que uma vez por ano você tem que ter doado para a comunidade islâmica, mas em especial a comunidade mais humilde, mais carente, mais pobre ou mais fragilizada da Ummat al-Islam, você tem que ter doado tipo 10, 15, 20% do teu ganho anual. Então, varia, você não faz essa caridade como dízimo numa igreja, por exemplo, em uma mesquita, mas você dá para o grupo. Né? Então, é como se fosse um imposto religioso. Todo muçulmano precisa fazer o jejum, o Sam, em especial durante o mês do Ramadã, que inclusive estamos no mês do Ramadã nesse momento. Né? Então, no mês do Ramadã, nenhum muçulmano deve se alimentar enquanto o sol está no céu. Então, você faz uma grande janta quando o sol se põe e faz um grande café da manhã antes do sol nascer, durante a primeira prece do dia. Existem, por exemplo, mulheres grávidas, pessoas doentes, pessoas que têm trabalho braçal, tão isentas de fazer esse jejum mais intenso, desde que, digamos assim, reponham o jejum depois. E o último ponto é que, pelo menos uma vez na vida, todo muçulmano deve fazer a Hajj, que é a peregrinação até Meca. Então, a ideia é, pelo menos uma vez na sua vida, você tem que ir até Meca, visitar a Kaaba e fazer aquela oração ao redor da Kaaba. Mas esse ponto também está livre caso você não tenha condições financeiras. Né? O Islã permite que, caso você não possa, você não precisa fazer. Ou seja, os mais importantes no dia a dia, digamos assim, para o muçulmano são a prece e a zakat, a caridade. Né? Tanto que eu acho que a prece é o mais famoso. Né? Todo mundo já viu aquela cena, seja em filme, etc., das pessoas pondo um tapete no chão, né? E aí fazendo se ajoelham, fazem tem todo um protocolo para essa prece, né? E nos países que são muçulmanos, essa prece acontece, tem uma pessoa, um muazzin, que sobe no topo de um minarete de uma mesquita, mas que hoje em dia tem som mecânico para isso, claro, mas ele sobe no minarete de uma mesquita e recita a Adhan. Adhan é a chamada à oração. Então, se vocês procurarem imagens, vídeos da Arábia Saudita, do Irã, da Jordânia, enfim, vai ter momentos que do topo de uma mesquita vem um som, um chamado, e aí todos os muçulmanos vão à mesquita ou param aonde estão e fazem a oração daquela hora. Muito prático isso, porque daí você sempre sabe bem certinho a hora que você precisa fazer a prece, e ela, claro, é sempre voltada para Meca. Também é fácil saber qual a direção de Meca, porque toda mesquita tem uma quibla. A quibla é uma direção, marcada por um negocinho assim, tipo um arco, que se chama mihrab. O mihrab é onde tem a quibla, que é a direção para Meca. Então você sempre sabe em uma mesquita para onde orar. Agora, se você está em casa e não vai para uma mesquita, hoje em dia tem vários aplicativos de celular, por exemplo, que você pode baixar e eles te apontam qual é a direção de Meca, e aí você pode fazer a oração voltado certinho pro lado de Meca, né? Que bonitinho o aplicativo, né? Gostei dessa ideia. Tem muitos aplicativos, olha, tem aplicativo que ensina como fazer a prece, porque a prece tem que ser em árabe. Então, se você fala português, Não tem como fazer? É. tem que aprender a prece em árabe. Então, que ensinam a prece, tem movimentos específicos, você tem que pôr a mão na cabeça no primeiro momento, você tem que se limpar muito bem, você não pode estar com a mão suja, você tem que tomar um banho se possível, né? Ou pelo menos lavar a mão. Você nunca toca no Alcorão com a mão sem ser lavada também, tem todo o processo, né? Então, tem aplicativo que ensina como faz a oração, como fala, qual é a direção, quais são as horas, que controla o jejum. Então, hoje tem toda ferramentas digitais que te permitem aprender um pouco dessa rotina islâmica,
né? Mas eu queria entrar logo em arte, né? Que eu tô falando, queria entrar em arte e só fazer aqui um pequeno resumo desse contexto islâmico. Então, o Islã se forma lá no século VII, 622, né? Começa em 610, vai até 622, no meio do deserto, entre os grupos beduínos, entre as diferentes regras tribais, clânicas desses beduínos, e também entre uma guerra que estava acontecendo. A gente não vai falar disso, mas estava acontecendo uma guerra entre o Império Romano e o Império Persa. E os árabes estão vendo isso, e muito do conceito de jihad, por exemplo, que é a Guerra Santa, surge ali vendo o conflito religioso entre romanos bizantinos e os persas, né? Então, esse é o contexto de formação. E o pano de fundo cultural dessa formação, né, é que o profeta Muhammad conhecia o judaísmo, conhecia o cristianismo, conhecia a experiência histórica dos judeus, conhecia a experiência política dos cristãos via Império Romano, por exemplo, e tudo isso está presente, de alguma maneira, no surgimento do Islã, né? E aí a gente vai ver que, talvez por conta disso tudo, o Islã é uma religião bastante pragmática, né? Ela tem um lado bastante político, tem assim, ela, digamos, ela tem menos polêmicas teológicas do que o cristianismo. Se vocês forem ver cristianismo medieval, tem concílios em que os bispos se reúnem para debater se a essência de Cristo é três ou é uma, se Cristo é filho e pai ao mesmo tempo, e qual que é a essência do Espírito Santo. E aí tem segmentos. Tem os cristãos arianos, os cristãos monofisitas, os cristãos nestorianos, os cristãos enfim, tem vários nomes de sectos ou de heresias, né? Então, por quê? Porque tem muito debate teológico. O Islã é um pouco mais simples. Tem aqueles 5 pilares, tem a regra do monoteísmo, e é muito mais direto nisso. Ele tem um lado mais político, porque os debates islâmicos acontecem no campo das leis, da política, muito mais do que da teologia, né? E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho, então, de alguns aspectos da arte islâmica, né? Eu ia perguntar isso até porque... Tomando água porque eu tô com muita sede. A gente tava vendo aqui que parece que... O que me chamou a atenção, né? Que o mais importante pro Islã é esse senso de comunidade. E aí eu ia perguntar que se esse senso de comunidade ele pode ser, então, traduzido tanto... Ele pode ser traduzido como a mesquita, porque acho que talvez a mesquita seja esse lugar que vai juntar todo mundo, não é? Tipo, Isso. num mesmo local e tal. Tudo bem que a igreja também faz isso e tal, mas seguindo o que a gente tá conversando aqui, parece que esse senso de comunidade pode ser a mesquita, mas eu acho que mais importante do que isso é a palavra, né? Porque essa questão que tu colocou deles terem... Eu não me lembro o nome do cara, mas de ter juntado todas as memórias. Então tem uma tradição oral aí que se transformou em livro, né? E todo esse cuidado de lavar as mãos na hora de pegar o livro. Parece que a palavra para eles não é igual a gente que joga palavras ao vento e azar, cada um que se vire. Parece que eles têm um cuidado muito importante, muito assim, algo bastante... Eles têm um cuidado com a palavra como se a palavra fosse materializar... A palavra dita materializa a realidade. Talvez por isso eles tenham esse cuidado, né? É o que parece. Eu concordo, eu acho que sim. Eu acho que sim. E você falou muito bem, assim, a mesquita funciona como espaço de comunidade. Por quê? Porque se a gente compara com igreja, que é como você falou, se a gente olhar hoje as nossas cidades, então, por exemplo, eu estou em Curitiba, a professora Letícia está em Florianópolis, né? Tem várias cidades, a gente vai ver que todas elas têm igrejas de bairro em bairro, não é? Uhum. Então, mesquitas, contudo, são mais limitadas, digamos assim, né? Tem bem menos mesquita. Digamos assim, a mesquita não é uma em cada esquina. Tem uma mesquita.
Exatamente. São mais concentradas, então junta toda sexta-feira, tem a oração da comunidade e tal. E a palavra tem essa importância, a língua árabe, a palavra escrita, a palavra falada, a tradição, e isso fica evidente já nas expressões artísticas, né? Eu acho que é conhecido, e eu imagino que isso, inclusive, tá nos textos, né? Que caligrafia e arquitetura são duas artes importantes do Islã. São duas artes islâmicas importantes, né? E E difícil, costumam né? ser Olha as como mais é que uma pessoa conhecidas. faz um desenho desses, olha só. Tem que usar uma peninha bem fininha. É um trabalho difícil, né? É um trabalho difícil. E vejam, a caligrafia de fato é talvez a primeira expressão artística Olha islâmica, esse né? azul, que Então, bonito. Esse azul com dourado, né? Ah, esse aqui é um pedaço de um trecho do Corão, uma cópia muito antiga, uma das mais antigas que a gente tem, muito famosa também, escrita, né, com tinta de ouro, escrita nesse modelo sempre muito retinho, e a gente pode, inclusive, ver como esse modelo de escrita, né, um tipo de caligrafia, um tipo de expressão artística islâmica, por exemplo, que é a caligrafia, já está presente num período muito recuado histórico. Então, isso que eu estou mostrando aqui é uma versão muito, 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 parece muito antiga. pré-histórica. Não, não chega a ser pré-histórica, mas parece porque é como se fosse desenho em pedra, assim, né? E é uma inscrição muito antiga, numa versão muito antiga do que depois viria a ser a escrita e a língua árabe. E vejam que Mudou muito. mudou muito, mas a gente tem os modelinhos mais geométricos, né? E isso fica mais evidente ainda quando a gente olha, por exemplo, uma escrita chamada cúfica. O cúfico é quando a gente pega essa escrita aqui, e torna ela mais quadrada. Então, aqui, por exemplo, nós temos a bandeira do Irã. E reparem que na faixa verde e na faixa vermelha, nós temos uma decoração, né? Uns desenhos decorativos. Só que não são desenhos decorativos. São a palavra Allahu Akbar, que está escrito em árabe ali embaixo em preto. Que eu pus ali, né? Esse escrito ali não tá na bandeira. Mas eu trouxe só para que vocês vejam como esses desenhos que parecem só padrões são uma caligrafia muito específica, transformada de tal maneira que parece quase que um ornamento, uma arte ornamental, digamos assim. Nunca que eu ia dizer que isso daí tem uma coisa escrita aí. Eu pensei que era só tipo uma barrinha pra ficar bonitinho assim na bandeira. E não, é a palavra, funciona, né? Deixa bonitinho, mas também funciona como o termo Allahu Akbar. Então, se vocês olharem ali, o árabe se lê da direita para a esquerda. Então, começa com aquele tracinho com uma bolinha em cima, que é o Alif, é o A, forte, e depois tem dois tracinhos assim que fazem tipo um U, né? E um terceiro que forma ali uma perninha. É a palavra Allah. Olhando ali o cúfico, é aquele negocinho que tá com as três perninhas para cima e com uma perninha pro lado. Ah, é verdade, dá pra ver. É a mesma palavra. Então, é muito difícil de ler mesmo para quem conhece dá pra árabe. ver, agora eu tô enxergando. Esse desenho que tu fez dá pra ver em cada um. Ah, tá várias vezes repetido, né? Sim, ele vai das três perninhas até aquele negocinho. Pra baixo. Até o fim do traço. Tem um traço reto. Isso. Então, isso é a palavra que está escrita ali em preto. Que vai se repetindo várias vezes. Então, se vocês procurarem por arte cúfica, vocês vão ver trechos do Corão desenhados em formato de mesquita. Dá para fazer um monte de coisa. Por exemplo, esse símbolo aqui. Esse símbolo é o da CNN em árabe e parece que está escrito CNN, né? Só que, na verdade, tá escrito isso daqui.
O CNN é aquela palavra embaixo, simplesmente estilizada de uma tal maneira para aparecer o logo da CNN. Mas a palavra está só em árabe. O termo ali é em árabe e não CNN árabe. Ah, Mas tá. dá para construir de uma tal forma que, mesmo porque veja, a gente lê da direita para a esquerda. Mas quem não conhece árabe, lê da esquerda para a direita. É isso, né? Lê da esquerda para a Isso. direita e vai ver CNN. Mas um árabe vai ler de lá para cá e não vai ser CNN, mas vai aparecer CNN. Ou seja, o cúfico é uma forma de embelezar, de tornar geométrica, uma forma de caligrafia do árabe. E essa caligrafia do árabe, ela é de fato um modelo muito fundamental de arte islâmica, a ponto de que a gente vai ver em várias mesquitas medalhões que parece que um monte de risco assim, mas são trechos do Corão ou são frases específicas numa caligrafia muito trabalhada para ficar também ornamental. Então é usar a palavra como Um uma forma de componente, arte também. um componente que vai é a palavra, mas ela também vai estar ali deixando bonitinha a mesquita e tal. Tipo, ela vai, né? Ela vai compor toda inclusive com cores, né? Tipo, a gente tá vendo aqui que já eles já fazem adoram um dourado ali com azul, então. Exatamente. Exatamente. Então, vai funcionar exatamente como isso, como É como um se fosse, eu não elemento, quero né? dizer enfeite, porque aí parece que a gente tá diminuindo a escrita a um enfeite. Não, mas ela vai ter um equilíbrio com o ambiente. É como se ela funcionasse também para trazer uma experiência. Tipo, ela traz uma experiência para a pessoa junto com a arquitetura, né? Ela vai caminhar. A escrita e a arquitetura vão andar juntas nessa Isso, experiência que a pessoa vai sentir quando ela entrar na mesquita, não é isso? isso. E aí a palavra vai ter duas dimensões: lida e contemplada. Contemplada numa estética, assim, tipo, ai, olha aí. Tá, tô entendendo. Do mesmo jeito que a palavra do Corão é lida e contemplada. Por quê? Ela é lida como palavra e é internalizada como palavra de Deus para os muçulmanos. A arte caligráfica é lida, mas também é contemplada, também representa uma beleza divina, digamos assim, não é? Sim. E claro que nesse sentido, as mesquitas também, e isso é muito parecido com as catedrais nesse sentido, É. mas as mesquitas também traduzem um pouco do senso de arte e de beleza ligadas à transcendência religiosa divina, digamos assim. Então, eu trouxe aqui um exemplo que é a Masjid al-Nabawi, que é a mesquita do profeta. É a mesquita de Medina, né? Linda. E ela não é das mesquitas mais ornamentadas que tem. Se vocês procurarem fotos de É, eu mesquitas. tô notando que ela é bem mais. Parece assim, geralmente as mesquitas têm aquela abóboda gigantesca em cima, né? Ela tem, mas Exatamente. parece menor, assim, essa. Né? Ela é um Parece. pouco. Isso, ela é um pouco mais modesta em termos de exuberância quando comparada com outras mesquitas. Mas ela nos apresenta alguns elementos importantes da arquitetura islâmica. Os minaretes, Sim, esses então, minaretes ali em cima. Lindo também, adoro isso daí. são muito bonitos. São esses são as torres, né? Esse verde aí tá bonito, né? Parece veludo. Parece um pouco aveludado. É uma das cores associadas ao profeta Muhammad. Então tem bastante verde sempre. E é dessas torres que os muadzin eles fazem o chamado à oração, né? Algumas abóbadas, assim, algumas cúpulas, Várias. Aham. né? Algumas mesquitas têm uma, outras têm dessas várias. Os arcos ali embaixo, formando a base, são alguns elementos que a gente vai ver em várias mesquitas. Uma outra famosa, muito Ai, conhecida, adoro essa. e que segue outros padrões, não tão árabes, digamos assim, mas
que ainda assim trabalha com formas de expressão artísticas islâmicas hoje, é a Qubat al-Sakra, que é o Domo da Rocha, né? Acho que em português de Portugal tem um outro nome, a Cúpula do Rochedo, a Cúpula da Isso, é, Montanha. que tá no livro, inclusive. Isso, tem outro nome, mas a Tem gente outro chama de Domo nome. da Rocha, né? É. Que é, que é essa é tida na tradição muçulmana como parte da primeira mesquita que teria sido fundada por Abraão, lá nos períodos bíblicos. Mas enfim, né? Foi uma igreja, depois se transformou em mesquita, e aqui tem alguns detalhes que eu gosto. Ela tem influência de outros padrões arquitetônicos, puxados pro lado bizantino também, Esse azul com mas dourado é tão lindo, né? Parece ouro, claro, não deve ser, não é, acho que não é ouro, né? eu não sei. Talvez seja, né? Mas eu não sei. Mas assim, é muito bonito mesmo, assim, brilha muito, é muito chamativo. E tem um ponto aqui, né, que eu queria chamar a atenção, que é o trabalho com mosaicos, né, com essa construção mosaica e também com azulejinhos, digamos assim, mas ali em cima, ao redor, então antes da cúpula, então antes dessa estrutura da cúpula, da estrutura do domo, na parte quadradinha, tá tudo escrito em árabe. Ah, tô vendo ali aquela faixa ali. Exatamente. Aham. Não tá em cúfico, né, não tá geométrico, mas a gente tá vendo aqui a caligrafia árabe servindo como, né, Como um parte. elemento, Aham. né, como um elemento de expressão artística. Aqui ainda tem capitéis, então reparem que tem colunas aqui na frente com capitéis, né? Muito romano isso. Tem um. Ele é muito misturado, assim, tipo, tem umas coisas romanas, então tem esses capitéis que tu tá falando, né? Esse arco que parece também bastante romano. E, Isso, esses mosaicos é muito bizantino, né? Os bizantinos faziam muito mosaico, inclusive com muita cor azul. Eles adoravam fazer essa composição de azul com dourado. E essa mesquita parece que ela tá misturando muitas coisas, assim, né? Tanto romano como bizantino. Romano, bizantino, mesma coisa, mas eu quero dizer que tem bastante misturas aí. tem, porque ela faz parte do complexo de Al-Aqsa, que fica em Jerusalém. E Jerusalém, até o século VII, VIII, era uma cidade bizantina, né? Então, muita da arquitetura de Jerusalém tem um pouco dessa influência também. A gente consegue ver essas influências históricas, né? Isso. E falando em influências históricas, eu acho que aqui eu queria puxar um pouco para uma área que eu trabalho um pouco mais e que tem um pouco de conexão com alguns elementos que vocês já viram. Não dá para a gente falar de arte islâmica só pensando o mundo árabe. Então, a gente fez um panorama histórico árabe, mas tem um dado momento que a cultura islâmica muda. Que o mundo islâmico basicamente agrega uma outra estrutura cultural civilizacional. Assim que o califado omíada se estabelece, ele se expande não só para o norte da África, mas também para o Irã, porque hoje é o Irã. Então, deixa eu até Vamos voltar voltar aqui pro rapidinho no mapa, mapa, né? né? É, Que é a antiga Pérsia. isso. Então, imaginem, olhando aqui, a Arábia Saudita, Islã surge em Meca, se expande para o norte, Iraque, Síria, Jordânia, Líbano, o que hoje é Israel, Kuwait, etc. Depois, Egito, Líbia, etc. Segue para o oeste, mas também segue pro leste, ali aonde está marcado Irã. Era a antiga Pérsia, era o Império Persa. Um dos impérios mais antigos do mundo, né? O Império Persa, ou os vários impérios persas, eles têm uma tradição histórica que liga lá ao período assírio, né? Os assírios tinham um império que é substituído pelos babilônicos e depois pelos persas aquemênidas, com Ciro II o Grande, etc. Claro, as coisas mudam, etc.
mas o Império Persa era muito antigo. E, de repente, os beduínos do deserto conquistam um dos impérios mais antigos da região. E isso, claro, traz toda uma base histórica, causa um pouco de choque cultural, letrado com os persas, com a religião dos persas, que era o zoroastrismo, que, na minha opinião, tem muita influência no Islã, inclusive, né? A arte persa vai influenciar o Islã, a arquitetura persa vai influenciar o Islã, a cultura letrada persa vai influenciar o Islã. Então, por exemplo, eu imagino que todo mundo já ouviu falar das Mil e Uma Noites, né? As Mil e Uma Noites são um conjunto de textos compilados lá no século XIX, mas que tem origem persa. Simbá, o Marujo, né, que acho que todo mundo conhece, era um personagem persa, né? Aladdin é uma história persa que se passa na China. Então é completamente diferente do desenho do Aladdin. Mas muito da cultura persa passa a integrar o mundo islâmico. Porque eu costumo dizer que a conquista da Pérsia por parte dos muçulmanos árabes se tornou a joia da coroa. Porque naquele momento os muçulmanos passam a ter no seu controle político efetivamente um império, o antigo Império Persa, inteirinho agregado ao mundo árabe agora, ao mundo muçulmano. Isso gera toda uma história muito interessante de conflito e cooperação entre aristocratas iranianos que falam o persa, que não é uma língua árabe, não é uma língua semita, com, né, choque, cooperação, conflito entre os persas e os árabes, enfim, entre duas matrizes culturais muito diferentes. E vejam, as matrizes culturais persas são muito antigas. Então, Passárgada, que todo mundo conhece do poema do Manuel Bandeira, né? É uma cidade que existiu, que foi fundada por Ciro II, provavelmente, lá no ano de 550, 545 a.C., né? A cidade de Batracatash, que a gente chama de Passárgada, que tinha um pouco de influência grega nas colunas, um pouco de influência assíria, um pouco de influência acadiana, né? O mesmo na famosa cidade de Persépolis, a cidade de Parsa, né? Que os gregos chamavam de Persépolis, Persepolis, cidade dos persas, cidade de Parsa, e que é o nome que a gente dá hoje. A cidade hoje está em ruínas, mas a gente consegue ver muito da expressão artística dos persas antigos. Reparem, por exemplo, estruturas que parecem portas, assim, que parecem arcos, que vão se repetir lá na frente. Aqui embaixo, entalhes na base do palácio. Isso aqui era um palácio, então tinha paredes, né? Na base desse palácio tem figuras que lembram um pouco as figuras presentes dos relevos assírios, né? Muito. Lembram bastante, porque tem influência. Vários símbolos religiosos dos persas têm influência da arte assíria. E tudo isso vai se mantendo historicamente. E algumas coisas daqui vão ser vistas no Islã, por exemplo. Então, pulando aí do ano 400 a.C. para 400 depois de Cristo, a gente tem o Takkisra, que é o Palácio de Cosroes, que a gente chama de Ctesifonte. Um grande palácio que hoje está em ruínas no Iraque e que tem esse grande arco que ficava aberto. Então ele era tudo fechado e esse arco tinha 3 lados. Atrás dos lados e na frente era um espaço aberto. Esse espaço aberto, então, esse modelo arquitetônico que deixa esse arco bem estruturado, mas só com 3 lados e a frente aberta, a gente vai ver se repetir. Aqui tem alguns outros modelos de arte persa, mas que um pouco mais posteriores, um pouco mais medievais, digamos assim, mas só para a gente ver um pouco, né, comparação, assim, se vocês lembrarem dos relevos assírios, aí tem esses relevos feitos muito tempo depois, e depois a gente vai ver um pouco disso na arte islâmica, na arquitetura islâmica, né?
Mas vários desses elementos vão se repetir. E uma coisa que é muito comum de ser atribuída à arte islâmica é o fato de que ela não tem muita pintura e muita escultura. E aí, as tradições mais eurocêntricas gostam de falar que então as belas artes são europeias, né? A arte assim mais arrojada é europeia, porque os muçulmanos trabalham com ornamentos, com metalurgia, com arquitetura, mas na verdade há uma tradição histórica de dar atenção para esse tipo de arte. Então vejam, isso aqui tudo é trabalho de ourivesaria e metalurgia persa, tanto a Aquemênida, que é antiga, quanto Sassânida, que é um pouco mais medieval. E muito disso aqui vai estar informando um pouco da arte muçulmana, um pouco da arte islâmica, digamos assim. Aqui está um exemplo. Isso é uma muqarna. São esses ornamentos dos arcos. Muito influenciado na entre aspas, arte ornamental persa. Né? E aqui vejam que mistura tudo. Mistura arco, mistura caligrafia, mistura azulejo, mistura. Esse arco gigantesco que dessa bucarna, muito parecido com aquele de Tecifonte, né? Que é aberto e grandão assim, não parece? Exatamente. E há muita influência. Isso tem nome, Eivan. Né? O Eivan é esse arco. Então, a muqarna é esse ornamento dentro do arco. Que parece um coisinho de abelha. Exatamente, que parece colmeia, né? É. Quase todas as muqarnas têm modelinho de colmeia. E o Eivan é esse grande arco que é inspirado nos arcos persas, né? Inclusive é arco em persa, Eivan, né? E daí tá sempre muito presente em mesquitas. E geralmente os persas tinham também, na frente desses arcos, um grande jardim aberto, né? Os persas antigos, eles meio que inventam o jardim que a gente vai ver lá na França do século XVIII, por exemplo. Né? Eu ia dizer isso agora. Parece que os franceses também têm esse tipo de coisa. Tem, na minha opinião, meio que roubado dos persas, mas tudo bem. E as mesquitas incorporam esse espaço aberto do jardim persa no formato do san, que é essa área aberta, comunitária, que tem muitas mesquitas. E aí, no fim, a gente tem mesquitas como essa, ou modelos arquitetônicos como esse aqui. Isso aqui, na verdade, não é bem uma mesquita, é uma madraça, é uma escola, né? Mas que vejam, tem o minarete, tem o Eivan, tem o san, que é o espaço aberto, tem a repetiçãozinha dos arcos, tem a arte presente na geometria ao redor dos arcos, e tem aquela cúpula que é meio bizantina, meio persa também. Isso. Então, olhando para essa expressão artística islâmica, né, a gente vê muito de uma confluência histórica. De tudo, é muito de tudo. Tem persa antigo, que, né, os persas são tão antigos quanto os sumérios e... Os persas antigos, né? Tão antigos quanto os sumérios, os acadianos e assírios, né? Então tem bastante coisas dos persas. A gente tem essa questão dos bizantinos, que é o como é que é o nome? Eu esqueci. As colagenzinhas aquelas, os mosaicos. Mosaicos, né? As cores também, eu acho que o azul... Mas é que o azul tá em tudo, né? Até agora eu tô impressionada. Tem azul em tudo, eles usam azul pra tudo. É incrível. Esse azul é difícil de conseguir, deve ser bem caro, né? Esse azul que eles devem usar por aí. Certamente, eu acho que era bem caro. E é bem isso, tem muita influência. Mas veja, acho que é importante lembrar que a arte islâmica não é derivativa. Tudo isso encontra uma nova realidade no período islâmico. E aí, a arte islâmica é isso. A gente só tá vendo bagagens históricas dela. A gente tá vendo bagagens históricas porque a gente tá dividindo, olhando para essa imagem, dividindo tudo, pensando assim, isso aqui é bizantino, isso daqui é persa. Mas, na verdade, não tem nada a ver, né? Tipo, é uma coisa própria, né? É uma coisa deles, isso. É uma coisa própria,
que não é derivativa, mas a gente vê as influências, né? Sim. E Como tudo, né? Já que eu já tinha falado pra todo mundo que lá o pessoal em Creta tá influenciado por algumas questões do Egito e da Mesopotâmia, e os mesopotâmicos e egípcios também se influenciam. É óbvio que também em qualquer arte que a gente vê até agora, a gente vai conseguir ver essas influências, essas camadas de história, né? Por isso que é importante isso, saber história, a gente tem que defender, né, Otávio, exatamente. o nosso lado como historiador, né? Tudo tem história e a gente tem que conhecer. É basicamente isso, né? Aham. Até essas expressões. E eu acho que isso também nos ajuda, por exemplo, a não hierarquizar a arte. Isso, é o mais importante. Por exemplo, isso aqui é uma obra de arte histórica persa islâmica, os tapetes. Mas, como a gente está acostumado a tratar as belas artes, digamos assim, como escultura e pintura, o tapete é um utensílio, é um ornamento, né? Mas, na verdade, também é uma tela, também é uma forma de arte, também tem um padrão histórico, também tem uma função de tanto de contemplação, quanto de estética, quanto de, enfim, né? Muitos elementos que a gente usa para categorizar estética ou elementos práticos da arte ocidental, talvez não funcionem muito bem para a arte muçulmana. E aí é interessante que a gente quebre um pouco com essa ideia de que por não ter pintura, por exemplo, é uma arte menos interessante, ou menos reflexiva, ou enfim, né? Não, a gente está vendo que tem muita influência, tem muita base histórica, e eu queria rapidamente falar de um outro elemento mais presente no mundo medieval. Hoje desapareceu porque, com o tempo, o Islã foi parando de representar figuras humanas. Mas as miniaturas persas, muito comuns assim do século XII ao século XVII, elas iluminavam manuscritos, mais ou menos como a gente vê aquelas as artes medievais de manuscritos europeus. Mas elas têm um padrão bem interessante. Então, por exemplo, aqui nós temos de novo o profeta Muhammad à esquerda, né? Cercado por chamas, porque ele é o profeta Muhammad, com o rosto tampado, e ali no meio a Kaaba, em Meca, né? E aqui à direita, uma imagem representando. É uma das raras imagens que o rosto do profeta Muhammad não está coberto. Uma imagem raríssima. O profeta Muhammad recebendo a revelação do anjo Jibrail, do anjo Gabriel. Né? E é interessante ver como essas miniaturas persas eram muito feitas também entre os mongóis a partir do século XIV, XV, XVI. E muitos traços artísticos, até na feição dos personagens, acaba nos remetendo aos artistas turcos e mongóis que lá à frente vão trabalhar com essas chamadas miniaturas persas. Então, o termo nos remete aos persas, o tema é árabe-muçulmano, muitos artistas são turcos e mongóis. Até Então, o rosto deles, né? O rosto dessas pessoas aí, elas parecem mongóis, né? Eles têm uma feição que a gente vai ver tanto na arte turca antiga quanto mongol. Que é uma feição assim que parece que o olho tá um pouco mais puxado, né? Os turcos se representavam assim, e os mongóis também. Então, isso está presente nessa arte, né? Um tipo de representação que também tem muitas raízes históricas, né? Então, nos modelos, na feição dos personagens, etc. Tudo isso está sempre muito presente. Aqui, uma outra imagem do profeta Muhammad, sem o véu no rosto também. De novo, Bastante raro. E aqui à direita, uma que eu gosto muito, um pouquinho mais assim, acho que é século XVI essa, que tem uma mulher chamada Mariam e um menininho chamado Isa ibn Mariam, Jesus, filho de Maria. Então aqui nós temos uma representação de Jesus e Maria. Jesus é um profeta no Islã, é o penúltimo profeta, é o último profeta antes do profeta Muhammad,
Então, ele está presente no Corão, ele é também uma figura importantíssima para o Islã, né? E aí tem essa imagem de Maria com o menino Jesus, e reparem que o menino Jesus também está com a chama ao Tem redor uma da chama cabeça, na né? volta dele. Ele tá usando parece uma touquinha. Tem um chapeuzinho, né? Um É. chapeuzinho de. É meio que mostrando que ele é criança, mas ele não é infantil. Exatamente. Então ele tem um traço um pouco adulto, assim, né? É, E aí eu só queria, então, concluir um pouco essa ideia de várias culturas que se encontram, né? Esse complexo social e cultural que surge do espalhamento do Islã, do contato entre árabes e persas e turcos e mongóis e berberes, indianos, etc. Tudo isso gera uma ideia de Islã como cultura também. E aí eu gosto desse termo que é islamicato, que é uma forma que a gente tem de tratar elementos influenciados pelo Islã, mas que não são religião. Por que falar isso? Porque falar arte islâmica parece que é uma arte que tem um caráter eminentemente religioso, mas às vezes não tem. Às vezes é uma arte que está influenciada por preceitos culturais, políticos, sociais, religiosos, mas a arte em si não é religiosa. Então, por exemplo, quando a gente fala de arte europeia, a gente não vai falar de arte cristã. A gente fala arte cristã é a arte que está numa igreja, por exemplo. Mas um quadro renascentista, por mais que ele traga imagens cristãs, a gente não chama de arte cristã, é arte renascentista. Por quê? Porque a gente está acostumado a pôr a religião sendo um elemento separado. Então, uma arte que é religiosa não é plenamente arte, ela tem mais a ver com religião, enfim. E falar de arte islâmica pode trazer um pouco disso. Arte muçulmana, arte islâmica, é como se fosse uma arte cujo principal valor dela fosse religioso. Mas é um valor histórico muito grande, político muito grande. E por isso, arte islamicata, por exemplo. Esse islamicato é esse conceito, a civilização do Islã. A civilização que surge do contato complexo entre grupos associados ao Islã, entre diferentes etnias, diferentes impérios, etc. Né? Então eu acho falar arte islamicata é bom, porque a gente vai ver com o tempo que nem toda a arte islamicata é essa arte mais árabe-persa que a gente está vendo. Por exemplo, aqui nós temos o Palácio Topkapi, na Turquia, em Istambul, que ainda lembra um pouco, né? Então, a gente está vendo aqui alguns elementos que a gente já viu. Essa tumba de Humayun está na Índia. E a gente está vendo alguns elementos que a gente já viu também, né? O Eivan, lá no fundinho, as mucarnas, essa base cheia de arcos, ornamento ao redor dos arcos, a cúpula, não tem minarete porque não é mesquita, né? Esse é famoso, o Taj Mahal. O Taj Mahal também é uma arte islamicata, não é? Que tá na Índia. Tem, né? Ornamentos. Ao redor do Eivan e lá dentro do Taj Mahal tem arte caligráfica em árabe e persa, tem poemas persas, tem essas cúpulas, muito bonito. E Maravilhoso. é muito E lindo, o né? É pátio aí muito na lindo. frente também. Oi? O pátiozinho, o pátio. Esse O lugar. pátio, né? Tem o pátio também, o Sun. E veja que aqui nem uma mesquita, né? É um túmulo. É o túmulo da Mumtaz Mahal. Era a esposa do Shah Jahan, que foi o cara que mandou construir isso daí. É, Então é uma arte islamicata, mas na Índia, Mas na né? Índia, é. E a gente vai ver, por exemplo, uma mesquita chinesa, que aí sim não tem nada a ver com a arte islâmica, digamos assim. Mas é islamicata porque mesmo que traga elementos chineses, está dentro de um contexto de expansão daquele complexo cultural. E Porque é uma na mesquita, África, né? É uma mesquita. Aham. e é uma mesquita. E na África nós temos exemplos muito próprios também. Essa aqui, por exemplo, é a mesquita de Djené. É uma mesquita que hoje fica no país, o Mali,
Então fica ali em Tombouctou, perto de Tombouctou, que é uma das cidades históricas importantes do Mali, né, na África Ocidental, e mesquita feita de barro, com uma estrutura de adobe, né, que é como se chama esse modelo construído em barro da África Ocidental, que não necessariamente lembra a arte islâmica em si, mas é uma arte islamicata, porque, de novo, é construída e tem influência de um complexo cultural islâmico, né? Então, isso é mais ou menos isso que eu queria trazer, né? Eu acho que o que a gente pode tirar disso, basicamente, além do contexto histórico do Islã, que a gente falou, do surgimento, do contato dos árabes antigos com acadianos, etc., com os elementos que vocês já viram, eu queria chamar atenção por fato de que a arte islâmica, entre aspas, ela é muito mais complexa e muito mais ampla do que, por exemplo, arte árabe, porque ela vai trabalhando diferentes espaços e diferentes bagagens históricas. Então a gente tem, por exemplo, elementos persas, elementos mongóis, elementos turcos, vários pontos históricos que vão convergindo para diferentes formas artísticas. A gente poderia falar que o basicão mesmo é caligrafia e mesquita, mas dá para ver que vai além. Tem diferentes estilos arquitetônicos, tem as miniaturas, tem a metalurgia, tem os tapetes, né? Uhum. Tem todos esses elementos que são muito presentes nisso que eu chamaria de arte de islamicato, né? E acho que era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Ai, gente, ó, vai ser difícil pra mim, Otávio, repetir isso, porque eu odeio ouvir a minha voz. Assim, não vejo meus vídeos, sabe? Mas assim, essa aula foi maravilhosa. Eu adorei. Obrigado. Sempre é muito bom te ouvir, né? E eu queria agradecer que tu tenha agora, né, ocupado um tempo do teu domingo pra gravar essa aula comigo. E agradecer só o que eu tenho pra falar, porque é muito. Eu sempre te convido pra dar a minha aula de arte islâmica, porque eu acho que tu sabe muito sobre isso e tu explica tudo muito bem. Então eu Obrigado. acho que sempre vale a pena numa dessas aulas, assim, te colocar em contato com os alunos, até pra eles terem uma aula diferente, não ficar só me escutando, né? Então é legal que tu exista nesse momento da disciplina, tá? Obrigada. Obrigado. E eu espero que, né, vocês tenham aproveitado. E se tiverem dúvidas, podem passar sincronicamente para a professora Letícia. Mas quem sabe em outro momento a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre isso e, se for preciso, algumas dúvidas a gente responde também. Isso. Obrigado. Tá bom. Beijo, viu? Tchau, Tchau. tchau.